Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Zona Técnica, que, como sabem, tem como objetivo dar destaque a trabalho de muita gente que tem funções que habitualmente são pouco faladas e têm muita importância também no mundo do futebol. Ao mesmo tempo, a ideia passa por também passar mais informação para quem é adepto e não tem muita ideia de como é que funciona um clube, uma seleção, uma estrutura de direção, então trazemos cá os convidados para que possam explicar de uma maneira que toda a gente possa entender. Hoje tenho novamente um convidado especial, como é sempre, trata-se de Francisco Sá, que é treinador, mas mais concretamente, neste momento, é treinador adjunto, está com o professor Elídio Val, está com o Silvino na seleção sub-23 do Qatar, e desta vez vamos tentar perceber como é que funciona uma seleção, tanto em treino, como em escolhas, como em gestão de grupo, e tudo mais. Primeiro que tudo, Francisco, obrigado por ter aceitado este convite e ser muito bem-vindo aqui a este espaço. Viva, Bruno. Obrigado eu. É um gosto sempre partilhar. Quem me conhece sabe que sou muito disponível para estes momentos porque acho que é um win-win, ou seja, ganhamos Ok. todos a partilha portanto, para mim é sempre um gosto e procuro sempre ter disponibilidade para estes eventos. Também tive a oportunidade, como é óbvio, de ver alguns dos teus podcasts e percebi que efetivamente eram sempre conversas interessantes e que por isso também eu iria crescer muito com esta partida. Cumprimentar também os ouvintes, que para eles também de certeza que é interessante. Eu sou adepto também e ouço muitos, procuro sempre estar atento a quem partilha, por isso de certo haverão pessoas também como eu que procuram isso e cumprimentá-los também. Claro que sim, claro. E já agora tu estás habituado a isto, né? Tu também, além disto tudo, ainda dás aulas na Universidade da Madeira, que é de onde tu és natural. Sim, sim, pronto, eu já dou aulas, aliás, sou usualmente convidado uma, duas vezes por ano, sempre que estou lá, os Claro. professores e convidam-me e eu com todo o gosto vou. Mais recentemente, no período que tive aqui sem clube, trabalhei mesmo lá a dar aulas em algumas cadeiras. Pronto, neste momento, como estou cá no Qatar, não estou contratado lá, mas tive um período aqui antes de vir para cá, para o Qatar, tive um período lá a dar aulas pronto, e todos os anos dou sempre, ou online ou presencial, vou sempre lá com todo o gosto dar aulas. Normalmente de futebol, mas também de algumas outras cadeiras. Vê lá. Olha, vamos passar aqui um bocadinho à tua carreira e eu gostava de saber, e tu foste construindo a tua carreira a pulso, passaste por União da Madeira, até já tiveste uma experiência no estrangeiro, estava aqui a ver também pela tua ficha no 00, que já passaste por um país como o Oman. Como é que se vai parar ao Oman? Olha, eu fui parar a Oman por convite de um treinador, o Bruno Pereira, que neste momento está nos Emirados, também madeirense. Eu tive a felicidade de conhecer, quando estava a fazer o mestrado no Porto, conheci uma equipa técnica de madeirenses que não conhecia na Madeira, que foi o caso do Ok. Bruno, na altura o adjunto dele, o Fábio Pereira, que é atualmente treinador do Vizela. Conheci-os os dois, comecei a fazer alguns trabalhos de observação para eles estavam no Trofense e no ano seguinte integrei a equipa técnica deles como preparador físico, no Marlinense. Na sequência desse trabalho conjunto, o Bruno vai para o Oman, pronto, e convida-me, neste caso para a função de adjunto, o Fábio não quis seguir com ele, e pronto, e aí foi a minha experiência fora, diria que foi a minha experiência fora do país e concretamente o meu primeiro contrato profissional, diria assim, em que eu pudesse ganhar o suficiente para viver só do futebol. Claro. Foi a vez. E foi isso que deixou o bichinho para o Médio Oriente, ou na altura nem ficaste com isso na cabeça e esta aventura no Qatar acaba por ser casual? Não, olha, não foi isso que me deixou o bichinho pelo Médio Oriente. Eu, na altura, eu sou uma pessoa muito curiosa, tenho na minha cabeça que o futebol, o nosso trabalho, tem uma coisa espetacular, que é, existe em todo o mundo, portanto, nós temos a possibilidade de conhecer o mundo trabalhando, o que muitas vezes as pessoas têm que esperar para ter férias, para poder conhecer durante aquelas 2 semanas ou 3 semanas algum sítio.
Nós não, vamos trabalhando e vamos conhecendo, pronto, e isso acho que é uma coisa muito boa da nossa atividade profissional. Na altura, o Oman, fui com esse desafio também de fazer carreira numa equipa técnica, gostava e gosto muito do Bruno. E na altura tivemos essa oportunidade e fui. Confesso que a cidade onde nós estávamos, no clube onde nós estávamos, não é uma cidade muito atrativa no Médio Oriente, ou seja, daquelas que ninguém quer estar, que é no meio do deserto, onde Ok. não se passa rigorosamente nada. Estamos a 3 horas de carro de centros urbanos, neste caso 2 horas, mas tínhamos que ir para os Emirados, tínhamos que passar a fronteira. Estávamos a 2 horas do Dubai. E pronto, praticamente tínhamos que esperar ali pela folga ou isso para podermos estar assim um pouco mais no centro Claro. urbano. Por isso, nesse aspecto de experiência de cidade, de cultura do país, não foi propriamente algo que me agradou muito. Gostei foi de conhecer o Dubai, o centro de Oman, Mascate, muito engraçado. E fez-me perceber que, sim, trabalharia sem problema no Médio Oriente, teria que ter atenção às cidades, porque também há delas que são muito fora da nossa cultura e isso deixa-nos desconfortáveis. Mas, de uma forma geral, percebi Foi aí uma boa que... adaptação. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim. Eu depois estava aqui a ver, depois regressas a Portugal e tens aqui várias aventuras. Abraças aqui o desafio na Oliveirense, já com o treinador Fábio Pereira, com quem tinhas tido ligação no passado, naquela aventura em Oman, não era? Que o Mister agora está no Vizela, mas na altura estavas com ele no Oliveirense. Sim, Como é que eu se dá, conheci... como é que se dá esse salto depois para o Qatar? Pronto, eu conheci o Fábio no Merlinense, ele era Uhum. adjunto do Bruno, ele era o adjunto do Bruno e eu era o preparador físico. Depois ele, como não seguia, eu segui com o Bruno, mas ele decide se lançar no ano seguinte como principal, como treinador Ok. da Gafanha. E convida-me, na altura, e tinha o convite dele e tinha a possibilidade de continuar em Oman. E por uma questão de não gostar muito da cidade onde lá estava, e a ideia do Bruno seria renovar lá, eu falei abertamente com o Bruno e disse que teria preferência em voltar a Portugal, também estava mais perto da minha mulher, e pronto, e tomei essa opção. Foi difícil porque na altura tinha e tenho sempre uma boa relação com o Bruno, mas foi uma decisão difícil. Lembro-me perfeitamente que sentia que poderia quebrar ali uma ligação que no futuro poderia ser interessante, mas que naquele momento optei por tentar em Portugal. Então comecei com o Fábio, trabalhamos na Gafanha, vamos para a União da Madeira, e eu sempre como adjunto do Fábio. E depois, no ano, depois de termos estado 2 épocas na União da Madeira, entra aquele período do Covid, o Fábio fica um momento sem ter colocação. Pronto, um adjunto no Campeonato de Portugal recebe pouco, e então não posso dar ao luxo de estar sequer um mês sem trabalhar. E nós, na União da Madeira, passamos algumas dificuldades, como é conhecido, União, o que se passou. Nós apanhamos aqueles últimos anos onde não havia dinheiro para nada, Claro. e então ficamos ali com alguns salários em atraso. Pronto, e entretanto surgiu o convite da Camacha para ser treinador principal, e o Fábio, nesse momento, ainda não tinha colocação no ano seguinte, e falei abertamente com ele, disse: Fábio, não posso ficar sem trabalhar, surgiu-me esta situação, pá, sabes que eu gosto muito de trabalhar contigo e quero continuar, mas preciso de dinheiro, e pronto, e foi literalmente isso, muito de forma transparente, aberta, e eu fiz essa época na Camacha, que acabou por ser uma época de 2 meses, porque foi no ano em que as equipas madeirenses, por causa do Covid, deixaram de competir. Ok. Foi das viagens, não podiam Sim, sim, competir. sim, 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 sim. Salvo erro, só o Marítimo B é que montou um quartel-general no norte do país para fazer os jogos, mas as outras equipas não tinham possibilidade para isso. Pronto, na época seguinte, o Fábio, entretanto, nessa época, o Fábio vai no Oleiros, para o Oleiros, faz uma época razoável, e depois o Oliveirense convida-o, no ano que o Oliveirense deixa a Liga 3, convida-o para ele ser o treinador principal na Liga 3 para atacar a subida. E ele convida-me para ir com ele para a adjunto. Pronto, ali entre continuar na Camacha como principal na 4ª divisão e ser adjunto do Fábio, voltar a ser adjunto do Fábio na Liga 3, pronto, foi mais uma decisão de risco, daquelas que eu gosto, numa conversa muito transparente com o Presidente da Camacha, do qual mando já aqui um abraço, oxalá que ele possa ouvir, porque é das melhores pessoas que conheci no futebol, daquelas raras. E uma conversa muito transparente, ele compreendeu, não gostou, mas compreendeu, e hoje ele aceita que foi a melhor decisão Claro, que claro, tomei. claro.
E pronto, e foi na altura que o Fábio para o Oliveirense, fizemos os 2 anos lá, subimos, foi um risco bom, porque subimos, tivemos uma subida de divisão, e fizemos uma época tranquila, uma boa primeira época da Oliveirense na segunda liga. Pronto, depois disso, por iniciativa minha, mais uma decisão de risco, quando sou pai, decidi quebrar a minha ligação com o Fábio, e parar um pouco para pensar e procurar outros caminhos para mim. Pronto, e fiquei aqui um ano e pouco sem trabalhar, e entretanto, esta situação do Qatar surge mais concretamente por o Profilídio, quando fica sem o Joaquim Milheiro, que aceita uma proposta para o hospital. Pronto, andava aí a prospectar um treinador adjunto, pronto, a fazer algumas entrevistas, contactos, pronto, e no meio desses contactos há um professor que recomenda o meu nome, que é o professor José Guilherme, que é o atual diretor técnico adjunto da Seleção Nacional. Pronto, entretanto, com esta mudança, não sei como é que fica a posição dele, mas penso que mantém-se. E pronto, recomendou o meu nome, e a partir daí o Profilito contactou-me, conversámos algumas vezes e as coisas avançaram, e assim foi. E agora como é que se faz essa ponte de um clube para uma seleção? Olha, eu diria que foi o primeiro grande desafio, foi exatamente esse. Muitas pessoas, colegas e amigos, perguntam sobre a cidade, o país. Eu, como já tinha estado em Oman, já tinha estado em Dubai, já tinha visto muita coisa, nunca tinha estado aqui em Doha, mas sabia que a cidade era muito próxima àquilo que é o Dubai. Por isso saberia claramente que iria me adaptar, que isso não seria um problema. Temos condições de vida aqui que são inexplicáveis, só vindo cá a viver. São muito boas, e por isso não seria um problema. Mas quando cheguei, efetivamente o grande desafio foi isso, é chegar e perceber que vou passar muito mais tempo em escritório e em bancada de estádio do que propriamente em treino e em jogos. Por isso no início foi um impacto, e quem me conhece sabe que a minha grande paixão é mesmo o treino, preparar no treino para o jogo, e o facto de ter isso pouco tempo durante um mês, foi o principal desafio. Agora, há outras coisas que nós aprendemos também a gostar. Esta questão de procurar avaliar e contextualizar um jogador, que a gente avalia em vários contextos de competição, a Primeira Liga do Qatar, ou a Liga de Olympic League, ou a Liga de Reservas, até alguns que estão em Espanha, a jogar na quinta divisão, na quarta divisão, nas equipas de génios. Tentar avaliá-lo e contextualizar no nosso contexto de seleção é um desafio também interessante, e que no início também tive algumas dificuldades, mas que agora consigo fazê-lo de forma melhor. Mas sim, o principal desafio é esse, é não ter o relevado, ou seja, nós Depois trabalhamos ao lado, perdes o contacto com a relva, não é? não ter o relevado, não ter aquele convívio diário com os jogadores. Pronto, pensar sobre o treino, planear sobre o treino diariamente, e ainda por cima nós trabalhamos ao lado do complexo. Não sei se conheces ou se já pesquisaste sobre o complexo da Aspire Academy, que é Já fu- provavelmente dos sim, já melhores fui do vendo mundo. algumas coisas, é. Sim, sim, sim. É pá, nunca lá tive, mas já fui vendo algumas coisas. Eu não conheço todos, por isso não posso dizer que é o melhor do mundo, mas aquilo que, por exemplo, para o Filho e as pessoas com quem trabalho e convivo, que já tiveram em grandes palcos, dizem que provavelmente, se não o melhor, está entre o top 3, top 5 do E mundo. como é que está a matéria-prima, para os jogadores, a formação do Qatar? Como é que vocês têm muito por onde escolher? Eu estava a surgir a questão porque tu estavas a dizer que, além das ligas internas que têm, também tem jogadores já a jogar em Espanha. Tudo bem que é em divisões menores ou em escalões de formação, mas eu não tinha ideia que havia, por exemplo, jogadores cataris já na Europa a fazer formação, por exemplo. Como é que está a matéria-prima para abastecer uma seleção do Qatar? Sentes que está a evoluir? Sentes que ainda está longe daquilo que podia ser? Qual é que é a tua Pronto, opinião sobre isso? não tenho um termo de comparação, porque não conheço muito antes disto. Por Sim, isso não tenho comparação a dizer, olha, estava assim e agora está melhor. pois, Desde que cá estou, e daquilo que vou sabendo e que vou vendo, o feedback que têm-me dito é que realmente está melhor. E aqui existe, ou seja, isto é centralizado. É quase um projeto do Estado, juntamente com a Aspire e com a Federação.
e com a Liga, ou seja, um projeto conjunto para desenvolver o país a nível do futebol e o jogador qatari. A Aspire tem controle muito sobre os jogadores que vão sendo acompanhados da seleção. Diria que os miúdos aqui com 12, 13 anos treinam mais vezes do que um miúdo, por exemplo, do Sporting ou do Benfica ou do Porto. Porque eles puxam mais vezes por dia, é isso? Tem mais sessões de treino? Tem por semana, praticamente treinam Okay. no mínimo uma vez por dia e 2, 3, 4 vezes por semana treinam bidiário. E o bidiário pode ser também alguns aspectos mais de coordenação motor, alguns aspectos... Sim. Pronto, mas estão sempre aqui porque isto é uma academia que os puxa para cá para ter um desenvolvimento desportivo integral. Eles têm a escola e depois estão constantemente aqui com treinos, com atividades desportivas. E isso é algo que é centralizado, ou seja, estes jogadores são sempre acompanhados. A matéria não é muito em quantidade, porque o país é um país pequeno. A grande maioria dos residentes cá são estrangeiros. E existe alguma também cultura de valorizar o jogador puro Qatari. Quando eu digo puro, ou seja, que é de pai e mãe Qatari e nasceu cá, pronto. Claro que todas as pessoas são puras, não é isso? Mas Claro. Sim. E então quando se houver aqui um pai ou seja, aquela questão de dar a nacionalidade, eles não fazem de forma gratuita, existem muitos, mas não fazem de forma gratuita, tem que ser com muito critério, com muito cuidado. E pronto, e nós temos que andar também aqui a ver, ou seja, como a matéria não é muita, há muitos estágios, os estágios que não têm competições oficiais e que permitem usar jogadores que ainda não tenham nacionalidade, mas que possam vir a ter. Nós também fazemos esse trabalho, também é um trabalho que nós fazemos, que é chamar alguns jogadores que possam vir a ter passaporte, mas que não têm ainda, para nós percebermos se faz sentido pedir à Federação para requerer o passaporte. Isso é interessante, E Aliás, tem muito, vocês, por exemplo, tu tendo uma visão assim geral do que é a formação no Qatar, já têm muitos jogadores que não são qataris, digamos assim? Sim, tem menos, principalmente o Sudão, tem bastantes do Sudão, um ou outro aqui do Iémen, da Arábia Saudita, pronto, que é malta dos países aqui à volta que vem viver cá pagar, os pais ou a mãe, pronto, e depois acabam por ter a família cá, e desde que passa aqui alguns anos, tal como acontece em Portugal, depois já podem pedir o passaporte. Pronto, e nesses anos, enquanto os miúdos são jovens e que se eles forem identificados como potenciais talentos, são chamados para irem treinando aqui nas seleções da Aspire, para depois, no devido tempo, ser avaliado. Não, este jogador, esta pessoa deve-se requerer o passaporte porque tem potencial para vir a ser uma seleção A. Posso dar um exemplo, na seleção A do Qatar tem um português, que é o Pedro, conhecido como o Pedro Rorró, já está aqui penso que há mais de 15 anos. Portanto, é um bom exemplo disso. É um jogador importante na seleção. E este projeto da Aspire, em relação, só para concluir, para não me esquecer, em relação a esses jogadores que estão em Espanha, é do projeto Aspire, ou seja, o projeto Aspire é liderado por uma equipa técnica, uma direção técnica espanhola. Eles fizeram alguns acordos com alguns clubes em Espanha, onde emprestam, lá nesse processo, normalmente é ali quando os miúdos fazem 18 anos, fazem uma seleção aqui e emprestam alguns jogadores para os clubes em Espanha para ter uma experiência diferente daquela que têm cá. Ficam lá um ano, 2, depois tipo um voltam Erasmus cá. quase. Exatamente, é quase ter um Erasmus de futebol. Isso é cada vez mais usual. Aqui no Qatar não se ouve falar, ou em Portugal não se ouvia falar no Qatar, mas já ouvimos falar japoneses que fazem isso, Estados Unidos, Norte da Europa, pronto, é muito comum se fazer. E o Qatar também está a fazer isso para lhes dar 1 ano ou 2 anos de experiência em contexto europeu, em competições diferentes, no fundo é isso. E depois voltam, supostamente acreditam eles mais preparados. Como te disse, não tenho esse termo de comparação, porque não estou a tempo suficiente para dizer, olha, eles antes de ir eram isto e depois de vir vieram desta forma. Não tenho esse termo de comparação, mas acredito que ganhem alguma coisa, sim.
E como é que se faz esse processo, avançando aqui na conversa, como é que se faz esse processo de escolha depois? Os jogadores, pronto, né, seguem o seu caminho, então uns estão aqui, outros estão ali. Como é que vocês têm esse acesso a todos os jogadores sub-23 e depois fazem as vossas escolhas? Como é que é esse processo? Pronto, isto é um processo de seleção que passa por várias fases. Portanto, a primeira fase, e quando cá cheguei, foi essa a informação que me passaram, ou seja, nós temos logo uma lista daqueles que são os jogadores que já vêm fazendo parte das seleções anteriores. Pois, Como acontece em qualquer seleção, ou seja, os jogadores que estão no sub-20, os jogadores que já tiveram no sub-20, já tiveram no sub-17, pronto, esses jogadores estão numa base de dados que eles têm cá e que nós temos acesso a essa lista. Portanto, esse é logo o nosso primeiro ponto de partida para observar. Nós vamos saber onde é que eles estão e continuamos a observar e vamos observar nos clubes. A grande maioria dos jogadores, isso é uma vantagem para uma seleção como o Qatar, é que não menosprezando, porque não é menosprezando mesmo, mas o país Qatar é praticamente a cidade de Doha, tudo o resto é ok. quase deserto. Portanto, os clubes todos jogam em Doha. Nós, em 30 minutos de carro, vemos todos os jogos. E estou a dizer 30 minutos, os estádios mais longe, porque a maior parte é 15, 20 minutos. Vemos todos os jogos da primeira divisão, de segunda divisão, da Liga Revelação. Ou seja, e eles estão cá a grande maioria, tirando esses jogadores de 18, 19 anos que vão à Espanha nesse processo de que a Aspire seleciona alguns, a sua maioria está cá. Portanto, esse acompanhamento, essa observação é feito de forma fácil, como deves calcular, comparando, por exemplo, com uma seleção portuguesa, onde eles têm que viajar para a Inglaterra para ver alguns jogos, têm que Pois. viajar para a Espanha. Bom, nós não, nós aqui viajamos de 15 ou 20 minutos de carro para ver os jogadores todos. Portanto, é relativamente acessível. Portanto, a primeira fase é essa, ver os jogadores que já vinham sendo parte da seleção, fazendo parte da seleção e observamos. Depois, na observação que fazemos ao vivo nos estádios e também através de vídeo das equipas que estão em Espanha, dos jogadores que estão em Espanha, fazemos aí a nossa avaliação para a decisão futura e nesses momentos que vamos observando também vamos vendo alguns jogadores que dentro da idade, do ano de nascimento, possam estar numa boa fase e que faça sentido chamar. Depois nós temos um terceiro momento, que é praticamente todos os meses, pelo menos desde que cá estou, todos os meses temos algum estágio, mesmo sem competição oficial ou sem competição amigável, mesmo que seja estágio só de observação de treino. E quando é sem competição, é sempre o momento de nós chamarmos aqui um bocadinho mais, abranger aqui um bocadinho mais o leque de Ok. jogadores, até deixar alguns que nós já temos certeza não vêm. Por exemplo, os de Espanha não vêm sempre, os que estão em Espanha não vêm sempre, porque senão tinham que estar todos os meses a viajar, só quando é mesmo paragem FIFA que vem. Pronto, e nesse permite abrir espaço para nos outros estágios observar outros jogadores que nós tínhamos algumas dúvidas, porque como disse, é difícil, uma das grandes dificuldades é contextualizar a avaliação em função do contexto competitivo que eles estão a jogar. E vou ver um jogador que é suplente na primeira Liga do Qatar, entrou 10 minutos e depois vai jogar na Olympic League, na Liga Revelação, e é uma diferença grande de contexto competitivo. E ele até na Liga Revelação pode ser um jogador que sobressai, mas depois no nível Primeira Liga tem muitas dificuldades. Pronto, e para nós estes momentos de observação connosco são no fundo é quase o teste Isso do depois algodão, é, não é? isso depois é decidido, vocês observam e depois isso é decidido tipo num meeting entre o treinador, adjuntos, etc. Fazem ali uma conversa, pá, e por exemplo, se cada um, pá, vamos supor aqui um médio centro qualquer, tu gostaste muito deste, só há uma vaga, gostaste muito deste, o professor Elídio gostou muito do outro e mais alguém gostou muito do outro. Como é que vocês chegam? Só temos uma vaga, só vai entrar um. Como é que é feito este briefing de escolha? Porque acredito que há aquele núcleo duro que são sempre os mesmos em qualquer seleção, não é em vocês, é em qualquer, né? Que é aquele núcleo. Mas depois há sempre 3 ou 4 que vão rodando. Como é que se decide quem é que vai ou quem é que não vai desta vez? A decisão é como em qualquer equipa técnica. O treinador é sempre a última palavra, não há dúvidas em relação a isso. Ou seja, ele abre a discussão, cada um dá os seus argumentos, ele reflete um pouco sobre isso e a decisão será sempre dele. Não há outra forma. É essa. Ok. Há treinadores que têm mais abertura, outros menos. Felizmente o Profilidi tem abertura para discutirmos sempre isso em meeting. Mas atenção, que nas observações que vamos fazendo são elaborados relatórios. Pois. Nós dividimos a equipa técnica
para apanharmos o máximo de jogos possíveis. Raramente, às vezes acontece, mas raramente vamos ver 12 o mesmo jogo e, portanto, vamos abrangendo bastantes jogos, jogadores, e vai saindo relatórios. E os relatórios vão sendo analisados, naturalmente, como tu dizes, ou seja, quando vamos preparar a convocatória, quase todas as semanas, mesmo que o nosso estágio seja só daqui a 3 semanas, posso dizer que, por exemplo, ainda hoje, ontem e hoje, falamos da próxima convocatória. A próxima convocatória para um estágio que é só dia 30 de Abril, mas já estamos a falar sobre ela. Claro. Já discutimos, olha, temos aqui, pronto, este e este está fechado, já sabemos que vem, mas precisamos levar mais os centrais. E temos aqui um núcleo de 4, como é que é? Qual é a tua opinião? Qual é esta? Porquê? Pronto, e isso vamos discutindo, essa relação vai ficando na cabeça, para que depois a decisão final, naturalmente, é do treinador. Sim, Pronto, sim, 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 sim. Claro, é perceptível, o treinador tem a última palavra. Olha, claro. na tua opinião, e pela experiência que vais tendo aí ligada à seleção, mas na tua opinião, é preferível levar sempre os melhores? É preferível estabelecer um núcleo forte e às vezes um ou outro melhor fica de fora? É necessário levar alguém, às vezes, que já sabemos que não vai jogar tanto, mas que faz ali um bom grupo, um bom balneário? Isto existe ou na teoria vão sempre os melhores e ponto? É uma boa pergunta. Aqui é preciso, ou seja, para responder a essa pergunta é preciso definir aqui os melhores, porque essa questão de ser importante no grupo também faz parte do melhor, da Pois, qualidade. Então, a gente às vezes tem a tendência, e falo por mim também, de olhar para a qualidade de um jogador como um aspecto técnico. E não é. A qualidade de um jogador, numa perspectiva sistémica, é o técnico, é o tático, é a parte emocional, é a parte de liderança, é a parte física, é o histórico que tem, o peso que tem no grupo, ou seja, o peso que tem perante os adversários. Tudo isso conta para a qualidade de um jogador. Aqui não tenho mesmo dúvidas disso. Por isso podem, até fazendo aqui uma à parte, podem falar o que quiserem da questão do Ronaldo, de devia estar ou não devia estar, já não tem. O Ronaldo estar claro, lá tem sempre um peso diferente, por mais que ele venha a perder rendimento e performance. Por isso eu acredito sempre nisso, ou seja, a qualidade é essa. Depois, naturalmente, numa seleção, apesar de haver aqui no nosso caso, uma seleção jovem, de haver aqui um objetivo intermédio de desenvolvimento. No nosso caso, desenvolvimento é mais o desafio que eles têm em treino de treinarem com os melhores e em competição de treinarem com os melhores dos outros países. Não temos uma continuidade de trabalho que nos possa fazer um desenvolvimento a longo prazo, mas claro. a nossa intervenção é nessa, é proporcionar contextos ricos, mesmo que por pouco momento, pouco tempo, mas contextos ricos de se desafiarem perante colegas no treino do nível máximo do país, que não é a mesma coisa que treinar nos seus clubes onde não têm todos desse nível, e também quando vão jogarem com os melhores dos outros países, ou seja, esse é o desafio do desenvolvimento. Mas naturalmente, para nós competirmos com os melhores, temos de ter os melhores, por isso, para mim não há dúvidas que é sempre os melhores. Ok. Naturalmente que os jogadores que vão tendo algum peso no grupo, quase que por inerência, principalmente numa seleção jovem, talvez numa seleção A já não é tanto, porque alguns já ficam mais velhos, o rendimento decresce, mas numa seleção jovem não existe esse decréscimo do rendimento. O que pode acontecer é um jogador sei lá, que teve muito tempo lesionado, ele até é importante, mas não está em condições de competir. Até podia ver, já pode treinar, mas não consegue competir. Pronto, aí pode haver essa discussão de pá, vale a pena Sim. trazer ou não. Pronto. Mas de uma forma geral, os melhores e os que têm peso, aliás, os que têm peso são os melhores, ou estão Claro, lá claro, perto. claro. Estou a perceber, estou a No perceber. contexto do 23, no contexto do Claro, 23. claro, claro. Olha, e agora fazia-te outra pergunta, mas menos do ponto de vista individual do jogador. Ou seja, uma seleção A, ou uma seleção sénior, está ali para vencer os seus jogos. Pronto, basicamente é para competir e para vencer. Uma Claro. seleção jovem, acredito que às vezes o vencer até nem seja a prioridade, ou pelo menos num clube a formação é assim. Numa seleção, como é que tipo de objetivos é que há quando se está a falar de uma seleção de formação? Vá, um sub-19, um sub-23, sub-21, o que for. Que tipo de objetivos é que passam por uma seleção destas? Pronto, já linkando com o que estava a dizer, ou seja, um grande objetivo, naturalmente, sendo jovem, é desenvolvê-los. Mas a questão do desenvolver é diferente do desenvolver num clube. Portanto, no desenvolvimento do Uhum. clube, nós conseguimos fazer um plano a médio prazo de trabalhar determinados conteúdos para que eles evoluam nestes conteúdos. Nós não conseguimos fazer isso porque não temos espaço de treino para. O que nós conseguimos é, no pouco espaço que temos, proporcionar alguns exercícios e treinos que com os colegas de maior nível, só por estarem com os colegas de maior nível já é mais desafiante, coisa que não tem nos clubes deles.
Alguns que treinam nas equipas principais já conseguem Claro, claro, ter. claro. E depois a competição, naturalmente, que a maior parte deles tem dificuldade em competir na Primeira Liga, até vai lá às vezes entra 5 minutos, ou vai ao banco, é convocado, mas depois vem competir sempre à Liga Revelação. E aqui vão competir como nós competimos agora com a Austrália, que é uma seleção das mais fortes da Ásia, com o Egito. Pronto, e aí isso é desenvolvimento. Uhum. Não é uma intervenção de conteúdo de treino, mas é desenvolvimento, é uma experiência que eles têm que fica. Pronto, isso é o primeiro, diria que é o primeiro objetivo. Depois, engane-se quem acredita que não é para ganhar, porque é sempre para ganhar. Qualquer jogo é para ganhar. Agora, o que eu digo é, nós temos competições oficiais. Essas competições oficiais são para ganhar, ponto. Para Ok. ganhar o máximo de jogos possíveis. Nos intermédios, por exemplo, este ano, desde que eu cá estou, cheguei em dezembro, e até o verão, nós participamos agora num torneio aqui em Doha e vamos participar em maio de junho, no final de maio de junho, num torneio na Croácia. Esses torneios são torneios que nós queremos ganhar jogos, naturalmente, mas o grande foco é prepará-los numa exigência grande, ter um contexto para nós de avaliação perante os adversários de elevado nível, para quando for a competição oficial, nós sabermos, olha, em competições a sério posso contar com este, porque temos sempre dúvidas no tal contexto de avaliação que te falei, quando vão à Uhum. Liga Revelação, mas depois para vê-los num contexto mais adverso. Então estes torneios amigáveis são muito importantes, ou seja, o grande objetivo é isso, é praticamente, naturalmente ganhar, mas avaliá-los num contexto de elevado nível de diversidade, de desafio, para depois perceber, okay, quando for a qualificação a sério, ou quando for a fase final da Asian Cup, por exemplo, ou qualificações para um Mundial, de perceber, não, este posso contar, porque a gente quando defrontou com a Austrália, o gajo bateu-se desta forma, ou teve personalidade, ou conseguiu apresentar o rendimento que nós esperávamos, ou o contrário. E este naquele jogo Sim. mais foi, não apareceu como queríamos, não deu a resposta que queríamos. Tu estavas aí a falar, lá está, na Austrália, que a nível de seleções da Ásia acaba por ser aqui um destaque, etc. E eu estava aqui a ver alguns dos vossos resultados do Sub-23 ultimamente. Pá, e a verdade é que há uma coisa que está a ser bem feita, porque apesar dos últimos jogos terem sido jogos particulares, tem sido aqui entre vitórias e empates, mas têm tido aqui bons resultados. Inclusive com a Austrália, por exemplo, empataram 2-2, não foi? Acho que sim. Sim, sim. Então, e estava aqui a ver, ou estava aqui a pensar que há uma coisa que tem que estar a ser bem feita para que isto um clube, um país que acaba por ter pouca quantidade de matéria-prima, mas que consegue lutar contra potências do continente, acaba por ser um trabalho muito interessante. Como é que se implementa um jogar numa equipa com tão poucos dias de trabalho? Os jogadores chegam mais cedo, mas dali a 2 ou 3 dias o jogo acontece. Como é que se põe os jogadores a jogar como uma equipa? Sim, o principal, ou seja, como já te disse, nós não temos muito tempo de treino, mas Uhum. no pouco tempo de treino nós temos que ser, no fundo, eficazes, eficientes. Neste caso, mais eficientes, ou seja, gastar pouco e fazer muito. Uh, é olhar para os macro-princípios, ou seja, o que é aquilo que nos torna competitivos em jogo, de uma forma geral, não indo ao detalhe. De uma forma geral, o que é que nos torna? Temos que defensivamente ser uma equipa. Depois tem naturalmente as ideias do treinador, da equipa técnica, mas no nosso caso, defensivamente ser uma equipa compacta e pressionante, Uhum. que é uma coisa que, se formos acompanhar os jogos da Qatar Star League aqui, os clubes têm alguma dificuldade em sê-lo. Por isso, às vezes, nós apanhamos jogadores com algum hábito de partir jogo, pronto, e nós queremos aqui na seleção que isso não aconteça, porque sabemos que se isso acontecer Ok. é quase derrota garantida. Portanto, ser sempre compactos, mas pressionantes. Somos arrojados nessa questão. Não digo que há algum jogo, por exemplo, acontecer com a Austrália, nós optamos por ficar ali um pouco mais na expectativa, num bloco médio, não quisemos pressionar muito alto. Mas sempre tivemos a oportunidade de subir em bloco e pressionando. Pronto. Ou seja, isso é uma forma, isso a gente consegue passar a mensagem. Mas não fica um desenvolvimento grande. Os jogadores sabem que é estar compactos. Depois a capacidade Pois. física de o fazerem ou a capacidade de comportamento de o fazerem é que nós temos que ir principalmente na parte emocional e mental, alertando para a importância deles terem esse comprometimento com os colegas e com o grupo. E eles têm muito orgulho em representar a seleção, por isso acabam por sempre se exceder e se superar.
Portanto, isso é logo, por exemplo, no aspecto defensivo é um fator. A questão, por exemplo, mais um macro princípio na transição defensiva é algo também que é isso, procurar rapidamente evitar que os adversários passem para a frente, tentar ganharmos tempo para nós nos organizarmos, por isso tentar que eles passem para trás ou tentar evitar o ataque rápido, o contra-ataque do adversário e a partir daí reorganizarmos, ou seja, compacto, como falei primeiro, e depois então sermos pressionantes. Com bola, tentarmos ser objetivos. Nós temos uma das coisas que o Qatar tem de bom é que principalmente os jogadores do ataque são irreverentes, são jogadores que têm aquela energia, que rápidos, guios, pronto, então nós temos que aproveitar isso, que é uma característica nossa do país, e na nossa seleção temos alguns jogadores com essas características, então nós, ser um jogo, procuramos usar isso, ser objetivos, sempre que tivemos a oportunidade tentar ser objetivo com a bola a chegar a esses jogadores, para eles poderem atacar espaço, para poderem ir no contra-ão. Pronto, principalmente esses macro-princípios. Depois temos algumas, quando temos mais espaço na semana, por exemplo, neste caso tivemos, diria, 9 treinos de preparação até o primeiro jogo. 8 ou 9, sim. Acho que o primeiro jogo foi no 9º dia, foi isso, 8 treinos. Nós conseguimos, em 2 ou 3 treinos, normalmente são sempre passagens, não dá para fazer uma cimentação, mas pelo menos dá para passar uma mensagem e eles virem com aquela ideia e tentarem reproduzir em jogo, de alguma ligação intersetorial ou setorial. Por exemplo, como é que nós queremos, quando estamos em bloco médio-baixo, o adversário nos empurrar, como é que nós queremos que o nosso médio defensivo faça coberturas? Pelo meio dos centrais, pelo que vai ao corredor, quem vai ao central e o nosso médio que encaixa. Pronto, essas questões nós conseguimos dar sempre essa mensagem. No plano ofensivo, a relação, isto é uma ideia muito que o prof trouxe, que tenho gostado também, da relação de proximidade nos corredores, a relação entre lateral, médio interior e extremo. Pronto, e aí nós optamos por não fechar muito, mas darmos a entender que, ok, se o extremo vier cá, o lateral vai e o médio baixa aqui a construir. Ou então o médio vai em retorno, o extremo fica mais aberto, o lateral é que vai por dentro. Pronto. E nisso nós vamos dando algumas passagens deles para que eles depois em jogo procurem usar as várias opções. Se nós fecharmos muito, é difícil. Se abrirmos também em demasia, é difícil. Então nós damos aqui quase umas linhas gerais, e depois escolher os melhores para interpretar isso. Eu ia-te perguntar agora, porque estavas a falar nas características dos jogadores catares e tudo mais, e agora estavas a falar nestes aspectos mais técnicos que estavas agora mesmo a acabar de dizer. Para todos os efeitos, Portugal, e estou a dizer Portugal porque és português, o professor Elídio é português. Para todos os efeitos, Portugal tem muita tradição na formação, no futebol, é um país em que o futebol está presente ao mais alto nível há muitos anos. Vocês sentem que quando chegam com essa bagagem toda, que houve logo tração rápida da parte dos jogadores, ou há aqui às vezes que ter um bocadinho de paciência, porque lá está, a formação no Qatar é diferente, se calhar está ainda ao dia 2, se calhar não está tão desenvolvida como em Portugal. Sentem que a informação é bem recebida ou que por vezes tem que se insistir para que seja bem absorvida, porque lá está, não faz parte daquilo que foi a formação de raiz? Dá 2 respostas. Bem recebida, sim, bem absorvida, depende. Pois, é isso. Eles recebem bem, são muito. É Querem muito aprender, sim. querem aprender e nós temos aqui uma vantagem, digo eu, para nós, que a Aspire, como é liderada por espanhóis e muitas das equipas técnicas são espanhóis, acaba por os miúdos, a partir dos 12, 13 anos, isto é um projeto que já existe há 20 anos, já terem aqui alguma experiência de alguma metodologia mais europeia, por isso não é algo que eles vão ouvir pela primeira vez, salvo algumas diferenças, como é óbvio, que apesar de Espanha ser nossa vizinha, não é igual na metodologia, mas também não é diferente, ou seja, tem ali muitas parecenças, por isso nem tudo é diferente. Mas eles recebem bem, depois a capacidade de absorver, aí sim que é muito heterogéneo. Isso é uma das grandes dificuldades. E isso talvez não, garantidamente que o professor Edílio está muito mais capaz de responder, porque ele trabalhou muitos anos nas seleções jovens portuguesas e na seleção A. Portanto, enquanto chegamos à seleção portuguesa, de certeza que
que todos recebem num nível já alto, uns muito alto, outros alto. Aqui não, aqui uns recebem de forma média ou absorvem de forma média, um ou outro de forma alta, e muitos têm mais dificuldade, e que nós temos que simplificar um bocadinho a mensagem, aquilo que lhes pedimos para fazer no jogo também simplificar, não dar excessiva informação, quer dizer, se nós temos pouco tempo para treinar, não conseguimos ajudá-los a evoluir naquilo, então quanto Claro. mais informação demos, será mais um problema. Então temos que ser muito criteriosos naquilo que vamos pedir e naquilo que vamos treinar para que seja algo que nós percebemos que seja fácil para eles interpretar. Isso também é uma aprendizagem nossa. Lembra-me no jogo quando cheguei em dezembro, fizemos um jogo com a Arábia Saudita, amigável, também empatamos, mas lembro-me que nós tínhamos pedido umas situações lá, uns comportamentos lá dos médios, essa questão de encaixarem de centrais nas coberturas, nos duelos, porque a Arábia alongava muito o jogo, procurava muito sobrecarregar com bolas diretas sobre os centrais, então nós queríamos que o nosso meio defensivo andasse ali próximo. E nós quisemos, porque é isso que também é o nosso trabalho, nos jogos amigáveis, testar alguns jogadores para ver a capacidade que tinham de fazer isso. Não correu muito bem nesse aspecto, apesar do resultado ser bom, mas esse comportamento, concretamente, não conseguimos da melhor forma, principalmente na primeira parte, melhorou na segunda com a intervenção do treinador, mas pronto, nesses entretantos nós vamos percebendo, ok, este comportamento com estes jogadores talvez não podemos pedir tanto, talvez com aquele, ou vamos limar melhor a mensagem que vamos passar para este jogador. Pronto, é um trabalho de ser mais eficiente. Uhum. E No como é que fazem essa, ou seja, imagina, há poucos dias de treino, neste caso até estavas a falar há pouco que houve ali 8 dias de treino, ok, já é alguma coisa, mas como é que medem se o treino está a ser eficaz ou não? Ou seja, houve o processo de treino, houve 8 dias de treino, há o jogo, como é que depois é feita essa medição? Sim, nós aqui concretamente fazemos nós temos a filmagem dos nossos treinos, vemos sempre aqui de forma individual, não em reunião, vemos sempre de forma individual o que aconteceu, o que não aconteceu, mais sobretudo comportamentos táticos que queremos mesmo perceber se está a acontecer, e depois há sempre aquela conversa entre a equipa técnica, isto não correu tão bem, eu não gostei tanto do comportamento da Uhum. equipa nisto, ou então, olha, está a correr bem, vamos insistir aqui. Pronto, é isso. Eu particularmente nós não operacionalizamos aqui essa questão, e apresentei na minha tese, no meu relatório de estágio, uma forma de avaliarmos o treino a nível de comportamentos táticos que eu gosto. Apliquei-a na Camacha quando era treinador principal, enquanto adjunto, cabe-me de vez em quando sugerir e se for oportuno, tudo bem. Mas no fundo para cada exercício existe um objetivo que deve ser claro. Aliás, deve ser o primeiro ponto antes de criar o exercício. O que é que nós queremos melhorar com este exercício? E a partir daí vai haver uma cascata, ou um, ou dois, ou três comportamentos que são chaves a aparecerem no treino, nesse exercício. Que se eu quero desenvolver, por exemplo, a capacidade dos meus meios interiores a atacarem espaço à profundidade, entre central e lateral, por exemplo, e tenho que fazer um exercício que isso aconteça. Claro. E para haver aprendizagem e desenvolvimento tem que acontecer com alguma repetição, com alguma densidade. Se acontecer uma ou duas vezes, aconteceu, está bem? E até foi bom, até foi um bom comportamento. Foi, mas se aconteceu uma vez, ele não aprende a fazer uma vez. Ninguém. Portanto, e então, no fundo, é quantificar a qualidade do comportamento. Ou seja, é uma quantificação, mas de um comportamento qualitativo. E isso é uma coisa relativamente simples de ver, agarrar no vídeo, tem que estar bem claro. O que não é tão simples é definir claramente que comportamento é que queremos. Pois. E às vezes fica muito no vazio. E falo por mim próprio, que esta ferramenta foi muito importante para mim nos primeiros anos de carreira, e principalmente quando fui treinador principal e na Camacha, porque esclarece algumas dúvidas que normalmente ficam no abstrato da nossa avaliação subjetiva, mas que nos foge muita coisa quando nós começamos a ver o vídeo ao detalhe e dizes, nem sequer tinha percebido disto. Pois. Pronto, e serve para quantificarmos realmente, imagina um exercício de 20 minutos para esse comportamento, por exemplo, do médio interior, se só aconteceu 3 vezes, alguma coisa tem que fazer, ou fui eu que expliquei mal, ou os jogadores não interpretaram, ou há alguma regra, alguma condicionante no exercício que precisa ser alterada, isso a seguir à interpretação que nós fazemos,
hum, às vezes aconteceu bastantes vezes, olha, porreiro, olha, este exercício para este comportamento está top, vou ficá-lo, vou guardá-lo, vai ser necessário outras vezes. Às vezes acontece, e aconteceu uma outra vez lá na Camacha, que é os jogadores criarem outros comportamentos que tu não estavas à espera, e que às vezes é bom. Estou-me a lembrar até de uma situação que foi boa, que era uma situação de... Foi um comportamento de um lateral por dentro, não vou estar aqui a especificar, demorava Sim, mais sim, tempo. sim, sim, sim. Mas lembra-me perfeitamente do João Barros ter feito um comportamento por dentro e que disse, olha, isto é uma solução que eu nem tinha pensado e que aconteceu, olha, é uma variabilidade que enriquece o treino. Mas também acontece o contrário, nós apercebemos que com as regras que nós colocamos, está a haver comportamentos que nós não queremos que aconteça. Às vezes, por exemplo, estou preocupado com o ataque, pus uma regra que faz com que a defesa tenha um comportamento que eu não quero na minha equipe. Claro, Mas como estava ali concentrado no ataque, nem me apercebi. Porque estou claro, concentrado claro, aqui no claro, claro, ataque e vai claro, estou a dando, e o perceber. feedback aqui está correndo bem e vai. Só depois quando vou ver o vídeo, fogo, mas aquela merda, os centrais, desculpa aqui a expressão, Sim, os foste. centrais, não estão a retirar profundidade, porque eu disse a eles que eles não podiam acompanhar depois desta linha. Mas isto é um comportamento que eu não quero, e quero que eles acompanhem, então tenho que criar aqui outra coisa. E às vezes só através da análise do vídeo e de quantificar estas situações é que Já, o vídeo percebemos. é. O vídeo é valioso, é valioso. Não é fácil eu conseguir ter na Camacha, porque tive a sorte de um rapaz que conhecia que queria fazer um estágio do mestrado e já tinha a equipa técnica montada com as funções de cada um, já tinha analista e ele queria fazer estágio analista. E eu disse, olha, e já tenho um analista, mas se quiseres fazer análise de treino, eu agradeço, que é uma coisa que queria fazer e que não tinha ninguém para fazer. Pronto, e assim foi. Foi interessante. Olha, ia-te perguntar como é que é feita aqui, e estamos quase a acabar aqui o nosso tempo, mas queria-te perguntar como é que é feita a ligação de uma seleção jovem com a seleção A? Há reuniões para tentar puxar um jogador para cima? Como é que isso funciona? Pronto, eles fazem o trabalho tal como nós fazemos, da mesma maneira que nós observamos os jogadores que são elegíveis para sub-23 e os também de sub-20, do escalão imediatamente abaixo, nós temos alguns jogadores que já tiverem qualidade, que isto aqui é como estávamos a falar há pouco, ou seja, são os melhores, se o melhor tem 18 anos, vem, Ok, ponto, não. É literalmente isso, mesmo que seja, mas ele é do sub-20, não é do sub-20, ele é da seleção, tem 18 anos, é melhor do que os meus que têm 20 de hoje, eu vou chamá-lo. Pronto, no fundo é isso. A seleção também faz esse trabalho. Sempre que achar que há algum jogador que está no sub-23, mas que já dá mais condições do que os que eles têm lá disponíveis, vai chamá-lo. E aí nem precisa de sequer comunicação, nem nada, é a ok, convocatória. A convocatória tem sempre a hierarquia, a seleção lá convoca, e nós, a partir daí, dos que estão dentro da nossa idade, convocamos. Se eles já chamaram 3 sub-23, pronto, é a mesma coisa que aconteceu na seleção A de Portugal, João Neves, sim, Renato sim, sim, Sanches. sim. Se já acrescentam na seleção A, porque é que estão no sub-21? Não, eu pensei que, por exemplo, que havia, ou seja, ok, este jogador já acrescenta no A, vamos chamar, mas que havia aqui um briefing, porque senão, assim, eles absorvem e vocês depois têm que andar a tapar o buraco com outros jogadores, né? Não, sim, sim. O que acontece é, normalmente, estamos a falar nas paragens FIFA, Ok. normalmente os estágios andam aproximados da seleção A, da seleção sub-23, coincidem. As paragens FIFA são iguais para todos. E Uhum. depois, no entretanto, vai havendo os estágios que normalmente coincidem. Mais dia, menos dia, não foge muito. A primeira seleção sempre a sair convocatória, pré-convocatória, convocatória é sempre a seleção A. Portanto, Ok, nós aí nunca ficamos descalços. Nós ok. esperamos sempre, temos sempre a nossa pré-convocatória abrangente e dessa pré-convocatória, se houver alguns jogadores que vão para a seleção A, como é uma pré-convocatória, nós já sabemos que vamos ter que reduzi-lo. Pronto, no fundo é isso. Se eles já estão a chamar alguns para cima, nós já temos os outros para substituir na pré-convocatória. Portanto, não existe essa questão de ficar descalço. E existe sim uma relação, neste caso sou eu que faço a ligação com o Alberto Valentim, adjunto da seleção A. Temos aqui uma comunicação fluida, ele às vezes pede informações sobre alguns jogadores, opiniões também, pronto, e fazemos esse contacto regular, mas naturalmente que eles e nós, de igual de cima para baixo, que fazem a avaliação deles é muito importante. Pois naturalmente juntam alguma informação nossa, mas a deles é a que é Claro, realmente. claro, claro, Eles claro. conhecem um contexto, quem sou eu para dizer que ele é melhor do que X ou Y que está lá em cima, quando eles é que treinam com eles é que acompanham, que Sim, observam. Eu sim, sim, sim. não faço isso com os jogadores deles, por isso.
Quando eu digo jogadores deles, que estão Claro, elegíveis claro, para... exato, estou a perceber. Olha, estamos aqui mesmo no fim do tempo e agora tenho aqui só apenas duas perguntas que são curiosidades minhas, mas que, pá, podes resumir a resposta, não é nada muito elaborado, até mesmo aqui por causa do tempo. Mas a primeira era, na tua opinião, o que é que falta ainda ao jogador Qatari para se ver na Europa como se vê um brasileiro ou, sei lá, um norte-americano, o que for? O que é que, agora os japoneses também aparecem muito. O que é que ainda falta? Que caminho é que falta fazer para lá chegar? Mentalidade ambiciosa. Eles têm aqui, convido toda a gente a conhecer o Qatar. Eles têm aqui condições de vida, quer do ponto de vista da cidade em si, quer do ponto de vista salariais, financeiras, muito altas, e que acaba ou seja, jogadores que em Portugal talvez andariam numa quarta divisão, teriam dificuldade em fazer vida do futebol, aqui ganham milhares de euros. Portanto, ou seja, facilmente eles entram naquele patamar do pronto, pá, não preciso fazer muito mais, já estou aqui no meu nível. Pronto, e isso às vezes é difícil de desbloquear. E os que conseguem, por exemplo, o caso do Afif, o Akram Afif, que é da Sim. seleção A, Se calhar é asiático. o mais, acaba por ser o mais famoso, pelo menos daqueles, ou pelo menos a estrela da companhia quando há as grandes competições, né? Pronto, mas é porque ele realmente é diferenciado, inclusive nesse aspecto. É um jogador que já teve a oportunidade de trabalhar connosco na seleção sub-23. Houve um período aí que ele não pôde participar nos treinos da seleção lá que estavam no outro lado e veio treinar connosco. E é um exemplo, é uma coisa impressionante. Ele veio treinar connosco, mas com uma postura de excelente profissional, com uma capacidade de entrega. Pronto, é um exemplo. E isso, ou seja, não é muito comum no jogador Qatar. Ou seja, tem alguns Ok, comportamentos, ainda tem uma educação de base de cuidados com o corpo, cuidados com a nutrição, mas isto é de cultura do país, não é do jogador em si, é do país. claro. Pronto, eu diria isso, diria que a mentalidade é importante e depois também tem aqui alguns fatores. Não sou especialista nesse aspecto para estar a dizer com toda a convicção, mas parece-me que há alguns fatores genéticos, principalmente do ponto de vista físico. São jogadores esguios, mas franzinos. De uma forma geral, são franzinos. E isso, quando vão jogar com a Austrália, com o Japão, que tem uma disciplina de competitividade grande, nota-se a diferença. Nota-se a diferença nesse aspecto. Depois, a Ok. nível do comportamento tático, acho que é algo que eles têm melhorado. O momento que a intervenção aqui da Aspire também, mas também comparando com a Europa, naturalmente precisa dar aqui também esse salto. Ok. E que já tem sido dado, que os treinadores europeus têm vindo aqui para os clubes. Já tem sido dado. Estou convencido. Agora, a última é mais pessoal, mas era para te perguntar: já estiveste em clube, já estiveste em seleções. No dia que tiveres uma próxima aventura, o que é que vais procurar? Um clube ou uma seleção? Olha, isso é interessante. Isso é interessante. Eu fui pai há 2 anos e então agora a coisa pesa um pouco. E eu não consigo pôr as coisas nesses termos. Acho que depende. Depende muito daquilo que permite, que possibilita a minha família, quer a nível de condições de vida, ou seja, do local onde vamos estar, da cidade, do país, quer a nível de condições financeiras. Eu, a partir do momento que fui pai, ponho a minha satisfação profissional como segundo plano e não primeiro. Claro. Se for primeiro plano, daria sem qualquer sombra de dúvida, clube no nível mais alto possível, que é a adrenalina que eu gosto, pronto. Mas também confesso que numa situação conseguimos ter aqui mais algum tempo para dedicar à família e isso não é de se deitar fora. Não, é sem dúvida. Eu também sou pai de dois já neste momento e também passo por isso. Ou seja, neste momento já penso, já estou à minha frente, né? Satisfação. E então É, percebe-se. Na seleção consegues ter um tempo completamente diferente para aproveitar. é aqueles detalhes que às vezes não gosta num contexto ou no outro, que já aconteceu comigo. Nestes momentos a gente relativiza. Se isto é bom Claro, para a claro. família, é bom, esse aspecto fica para segundo É, plano. sem dúvida, sem dúvida. Francisco, obrigado por teres vindo aqui a este espaço, a este podcast, aqui ao Zona Técnica. Pá, Obrigado. aprendi imenso. Foi um prazer falar contigo e foi mesmo enriquecedor aqui este lado da seleção. Já tinha passado cá muita gente, mas sempre na ótica de clubes. Foste o primeiro aqui a dar uma perspectiva de seleção e há realmente diferenças e, pá, e gostei muito. Espero que tenhas gostado também. Sim, gostei, agradeço eu. Gostei bastante de participar. Como disse, é um gosto e espero que continues a fazer isto com outros colegas que eu vou acompanhar com certeza para que todos possamos ir evoluindo e ir aprendendo com todos.
Pronto, ora, estava-te a dizer há pouco que o Mauro já foi convidado e ele é que tem andado aqui a sugerir malta a algumas das pessoas, portanto, se tiveres conhecidos que sejam bons convidados, estás Com todo o completamente à gosto. vontade para sugerir contactos também, aqui para, Com para a todo o malta gosto. nos ouvir. Obrigado mais uma vez e a todos vocês que nos ouvem, já sabem, sigam aqui o podcast e até breve.